Eu não vim de um berço católico, eu fui me tornar católica depois dos meus 6 anos. Então, eu vim de um berço protestante. E a trend que ela fez, ela fala do que ela sentiu na diferença entre uma igreja que ela frequentava até a outra. E hoje eu vim fazer o que eu senti quando eu entrei na igreja católica após sair de uma igreja da Parede Preta. Quando eu der o meu testemunho, vocês vão entender o porquê eu saí da igreja da Parede Preta da denominação protestante. E um maior diferencial, assim, que até hoje pra mim é fundamental, é o tom de voz. Quem é protestante sabe que em muitas igrejas da Parede Preta o tom de voz é muito elevado. Na igreja católica eu senti uma incrível diferença com isso, porque eles falam super baixo, cara. É uma coisa assim muito tranquila, muito gostosa. E foi uma coisa que eu gostei muito, porque sair da Parede Preta por motivos de tom de voz muito alta foi o maior dos motivos assim, que eu saí. Uma coisa assim que eu fiquei maravilhada, que quem é católico sabe que sempre quando a gente chega na paróquia, a minha paróquia, como vocês já viram o altar dela em uns vídeos que eu postei com fotos, ela tem o Sagrado Coração de Jesus de um lado e a Nossa Senhora Aparecida do outro. E uma coisa que eu achei assim muito linda era quando eu sempre chegava nas missas, tinha as senhorinhas com um terço olhando para Nossa Senhora assim, e aquilo eu comecei a ver como uma inspiração enorme, era a coisa mais linda que eu ficava admirando. Quando a gente chegava muito cedo ou quando o padre atrasava, e eu via elas continuando o terço e finalizando o amém do terço com a missa. Eu achava aquilo incrível. A Santa Ceia, que pra gente é a comunhão, a Eucaristia. Quando eu finalizei a minha primeira comunhão com 9 anos, e eu pude receber Jesus nas duas denominações, né? Corpo e sangue. E eu estranhei muito, porque na outra igreja era um copinho e um pãozinho. E quando eu recebi na boca, aquilo foi uma coisa muito uma mistura de sentimentos. Foi maravilhoso e eu não imaginava que ia ser assim. Mas quando eu via o padre levantando esse negocinho aqui, né? Eu ficava, gente, que é isso? Aí eu via que ele entregava pros meus pais. A minha mãe fez primeira comunhão primeiro que eu, meu pai não. E eu via que ele entregava isso aqui, eu falava, que é isso que tá dando a minha mãe? É pão? Também quero pão. E quando eu recebi, eu descobri quão grandioso é Jesus na Eucaristia. Outra coisa que eu descobri há 4, 5 anos atrás, que me fez pensar muito, é que a Igreja Católica, como os católicos sabem, é uma igreja universal. Então, a palavra do dia, para minha igreja, é a mesma palavra para uma paróquia do Japão, para uma paróquia da França. Então, assim, quando eu descobri isso, falei, gente, eu vim de uma família de várias denominações. Eu era da Parede Preta, mas tinha avós da Assembleia, tinha tios da Pentecostal, e quando eu visitava o culto deles, era cada dia uma palavra diferente, cada dia um estudo diferente. Então, se eu fosse de manhã no culto na Parede Preta e de noite na Pentecostal, eram palavras totalmente diferentes. E quando eu descobri que a palavra do domingo é a mesma palavra do domingo de manhã, é a mesma palavra do domingo à noite da outra paróquia, aquilo explodiu a minha cabeça, que é uma coisa que eu levei muito pra vida. Que a Igreja Católica, a Igreja Universal, é maravilhosa. Ela entra em um consenso assim com os irmãos, que eu fiquei, meu Deus, quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhada. E a principal diferença, assim, os santos. Eu já tinha vivenciado os santos, porque a minha família por parte de mãe é de denominação protestante, mas a minha família por parte de pai é dividida entre matriz africana e católica. Então eu já tinha tido contato com imagens, com pessoas católicas, e quando eu entrei assim, entrei mesmo, a minha mãe começou a ter uma devoção incrível por Santa Luzia, porque a minha família inteira tem
problema com visão. Então ela teve uma devoção maravilhosa por Santa Luzia. Inclusive ela tá ali naquele quadro e ali de verde e vermelho. Não sei se dá pra enxergar aqui. Então, assim, quando eu tive meu primeiro contato, assim, com imagens, eu achei aquilo muito lindo, muito mesmo. Tipo, eu olhava assim, eu ficava maravilhada. Eu gostei muito. E quando eu comecei a entender o que é a devoção, o que é a veneração, o que é a intercessão, aquilo, cara, eu falei, meu Deus, eu não tinha isso quando eu não era daqui. E quando eu comecei a conhecer, quando eu comecei a colocar em prática, cara, aquilo mudou a minha cabeça de uma forma enorme. E foi um amor que eu recebi enorme pelos santos, um amor enorme que eu recebi pelo colo da Virgem Maria. Então foi uma coisa que fez assim, explodiu a minha cabeça. E por último, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando eu vi a primeira adoração do Santíssimo Sacramento, eu tive meu primeiro contato há 4 anos atrás. Eu tinha 11 anos, a gente estava em uma reunião da Pastoral Familiar, que eu faço parte da Pastoral Familiar com meus pais. E antes da reunião começar, a gente teve uma adoração ao Santíssimo Sacramento. E quando o padre levantou assim, fez a bênção, colocou na mesa, o meu primeiro contato com Jesus eucarístico ali na minha frente, não dentro de mim, eu vi aquilo e assim, Jesus e o Espírito Santo moveu uma coisa tão grande sobre mim que eu chorei muito. Pra quem me conhece, é muito difícil você me ver numa adoração e não chorar, porque o meu primeiro contato com Cristo eucarístico, com Jesus eucarístico exposto, eu passei por muitas dificuldades antes. E naquele dia foi assim um dia que eu tive uma liberação física, espiritual. Então, assim, para quem me conhece sabe que a adoração ao Santíssimo é uma coisa muito forte para mim. É uma coisa muito incrível. Então, sempre você vai me encontrar chorando numa adoração. E quando eu tive esse primeiro contato, eu me apaixonei por Jesus de uma forma tão incrível que se eu ficar 2 meses sem uma adoração ao Santíssimo, eu choro o dia inteiro. Então é isso, espero que essa trend não tenha feito nada assim muito. E a minha vivência na Parede Preta como evangélica protestante foi um caminho muito difícil pra mim. Eu vou postar meu testemunho logo após esse vídeo. Meu testemunho de vida. Não sei se vai dar 10 minutos, porque eu falo demais, vocês perceberam, né? Ai, mudou meu fundo! Voltou, meu amor. Então, eu vou postar meu testemunho logo após desse vídeo. No mesmo dia, tipo, vou postar esse e já vou gravar outro. Mas vocês vão entender o porquê eu saí de uma igreja, de uma denominação protestante, pra ir pra Católica Apostólica Romana. Beijinhos!